o Pedro Venceslau aqui para a tela, Pedro, porque acho que tem um outro aspecto que a gente pode analisar e que é interessante nesta reportagem da Economist, o quanto as questões de política externa que antes eram marginais no debate eleitoral brasileiro, na disputa presidencial, de algum tempo para cá, passaram a ganhar protagonismo e a gente viu isso acontecer mesmo antes, mas durante o governo Jair Bolsonaro, por muitas das posturas do então presidente Jair Bolsonaro e agora por muitas das posturas do atual presidente Lula na política internacional, quanto isso ganha áreas ali de debate, de disputa político-ideológica aqui no debate eleitoral. Pois é, se você reparar bem, embaixo do título da matéria da The Economist, tem o que a gente chama no jornalismo de linha fina, e a matéria fala, olha, o Lula colocou o Brasil no mapa, mas, aí tem sempre um mas. E, de fato, qual que era a grande obsessão, eu diria, do presidente Lula nesse seu terceiro mandato e que foi tratada por ele ao longo de toda a campanha. Olha, Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou ao mundo transformado. Durante a campanha eleitoral em 2022, o presidente Lula bateu muito na tecla da reconstrução, porque ele tratava a gestão do seu adversário como um governo que tirou o Brasil do mapa das relações internacionais. E, de fato, o governo de Jair Bolsonaro não se conectou muito com os principais países do mundo, com as principais potências. O presidente americano era democrata, a relação era entre o frio e a inexistente, entre fria e inexistente, e o então presidente, na gestão anterior, se conectava, falava mais com governos do Oriente Médio, com algumas ditaduras da África. Então, nesse cenário, o presidente Lula prometeu na campanha eleitoral que o Brasil voltaria a conversar com as grandes potências. E mais, né? Mostrou uma certa preocupação em colocar o Brasil como player internacional em negociações de paz, como um personagem capaz de criar pontes com aqueles países mais isolados do continente, em tirar, por exemplo, Cuba do isolamento, ajudar Cuba a derrubar o embargo contra a ilha e também, por que não, pensar alto, voar alto e sonhar em ser um interlocutor na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, nas questões envolvendo a guerra no Oriente Médio, Gaza, Israel. Mas nada disso aconteceu, apesar dos esforços do presidente Lula, que viajou muito no seu primeiro mandato. Então, inclusive, já há uma pressão para que o presidente Lula desacelere a agenda internacional e comece a focar mais e gaste mais seu tempo viajando pelo Brasil, porque chegou a hora de pensar aqui na cozinha, de pensar na reeleição em 2026.